todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um ciclo de palestras da Unhiggs. Nós solicitamos que todos os áudios e câmeras permaneçam desligados e que todas as dúvidas sejam encaminhadas por meio do nosso chat, que ao final as nossas convidadas vão tirar as dúvidas de todo mundo. Então, 2021, um ano em que a Unhiggs completa 70 anos, o ciclo de palestras segue como uma atividade totalmente gratuita, aberta à comunidade em geral e que aborda os mais diversos temas sobre saúde preventiva. Nesse mês, a gente vai abordar o tema Caminhos do Sangue, doação, qualificação e gestão. E, assim, nós vamos discutir os processos envolvidos após o ato da doação de sangue, né? As nossas convidadas, então, são a Claudineia de Souza Campos e a Franciele Rosso. Esse evento é uma realização da Associação Médica do Rio Grande do Sul, em parceria com o Departamento de Hemoterapia e Hematologia, e será comandado pela doutora Mariângela Moskin, a nossa mediadora da noite. Nós informamos que o evento vai ser gravado e vai ficar disponível no YouTube na próxima semana. Os certificados também ficam disponíveis por meio do login pessoal no Simpla, então é só acessar e baixar o certificado. Então, a doutora Mariângela Moskin é médica hematologista e hemoterapeuta, membro da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular e é diretora médica da região sul da HEMO. Muito boa noite, doutora Mariângela, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Então, é com muito prazer que a gente vai dar início a essa sessão de debate sobre transfusão de sangue e doação de sangue, sobretudo. Eu acho que muita coisa mudou nos últimos tempos e agora, cada vez mais, temos desafios relacionados a termos sangue em quantidade e em qualidade adequada. Dessa forma, é importante que todos revisitem, e é isso que a gente vai fazer essa noite, que é revisitar o processo de captação de doadores e qualificação do sangue para que a gente tenha sempre um sangue em quantidade e em qualidade que desejamos. Por muitos anos, a transfusão de sangue era uma situação que tinha muitos riscos. Hoje, cada vez menos riscos temos uma transfusão, mas cada vez mais precisamos de doadores de sangue. O sangue sintético, ele ainda faz parte de uma realidade não próxima e não disponível, não é alguma coisa possível ainda. Então, cada vez mais precisamos dessa solidariedade. Então, para começar, nós contamos com duas pessoas que trabalham diretamente com isso, extremamente experientes na causa da doação de sangue, que é a Franciele Rosso, assistente social, gerente de captação da unidade HEMO Caxias do Sul, e a Claudineia Souza, que é enfermeira que trabalha há muito tempo. Eu não vou dizer quanto tempo, Claudineia, senão vão achar que tu tem uma idade maior que tu tem. Então, eu acho que a gente pode começar com a Franciele fazendo a sua apresentação. Certo, então, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite da Amiggs, da doutora Mariângela. Acho que é uma satisfação para a gente poder também estar compartilhando um pouco da nossa experiência, do trabalho que a gente desenvolve e, enfim, poder estar trocando algumas ideias também. Vou pedir para as meninas já colocarem a minha apresentação. Então, já começo, trazendo para vocês que, a gente sempre remete muito isso, você é a esperança de muitos, porque eu acho que esse é o contexto. A gente está falando de pessoas que voluntariamente dedicam, o seu tempo ou, enfim, literalmente o seu sangue em prol de pessoas que às vezes a gente nem conhece, Trago alguns dados estatísticos só para a gente poder estar introduzindo a nossa conversa, o nosso diálogo, e para a gente também entender um pouco do contexto, das doações de sangue no Brasil, no mundo e também a recomendação que nós teríamos. No Brasil, hoje, então, nós temos 1,8% da população que doa sangue, segundo o Ministério da Saúde. No mundo, 1% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a gente tem aí uma expectativa de recomendação de cerca de 3 a 5%, que seria uma expectativa segura para
para garantia, né, da assistência aos pacientes que precisam, segundo também a Organização Mundial da Saúde. É importante, nesse contexto, a gente sempre destacar, assim, que tipos de doações que a gente está falando, né? E no Brasil, hoje, a gente trabalha com os doadores espontâneos e com os doadores de reposição, que ao longo da apresentação eu vou explicar e conversar um pouquinho com vocês, para quem ainda não conhece. Em alguns países, a gente tem um trabalho de comercialização, né, do sangue, ou seja, exemplo dos Estados Unidos, enfim, que se tem uma compensação para esse doador financeiramente falando, né? E mesmo nesses países onde existe essa comercialização, a gente percebe que a doação de sangue ainda é um desafio e que ela não consegue atingir aí um número né, recomendado de doações para atingir, como eu falei, né, para conseguir atender com segurança os pacientes. Então, embora se tenha esse trabalho em alguns locais, a gente percebe que a doação de sangue, ainda assim, como eu disse, é um desafio para todos nós, não só no Brasil, mas no mundo. E daí eu trago um pouquinho desse contexto, eu sempre gosto muito de falar do impacto da globalização, né? Que de alguma forma ela impulsionou sim o desenvolvimento humano, ela acabou nos tornando cada vez mais profissionais e pessoas multitarefas, mas também aumentou, né, por consequência, a nossa produtividade, mas também ela vem gerando uma sensação de que o tempo ele está voando, né? E a gente tem esse culto à velocidade, em realizar as coisas de uma forma bastante ágil. E a partir disso a gente fica pensando, né? Normalmente é comum, a partir disso, a gente ter atitudes um pouco mais individualistas, onde a doação de sangue, por vezes, ela acaba ficando em segundo plano. Às vezes por entender que nesse momento não é prioridade, que eu tenho outras atividades. Então, eu sempre penso que esse é o grande desafio da captação de doadores, né? Tornar a doação de sangue realmente um hábito na vida das pessoas e incluir a doação de sangue na rotina da população, ou seja, a partir dos prazos de intervalo que eu posso, eu incluir na minha agenda esse compromisso, né? E eu acho que nesse mundo globalizado é um dos nossos grandes desafios. E a partir disso, então, a gente né, pensa assim, bom, mas por que doar sangue, né? O que me motiva a doar sangue? Anteriormente, as doações, elas quase que eram exclusivamente motivadas para ajudar um amigo, para ajudar um familiar, enfim, alguém que envolvia um afeto, né? À medida que a captação de doadores, ela vai, digamos assim, se profissionalizando, ela vai desenvolvendo projetos e ela vai pensando estratégias, a gente percebe que esse cenário ele vai mudando, né? E atualmente a gente tem um número de voluntários que acabou encontrando na doação de sangue um propósito, né? Efetivamente adotou a doação de sangue como um trabalho voluntário, a partir dessa consciência também humana e social que eu trago aí, que é a gente poder ter esse olhar mais empático e solidário dentro das nossas relações sociais. Então, eu sempre costumo dizer, a doação de sangue, ela é rápida, ou seja, cerca de 30 a 40 minutos, né? O processo, ele é simples, e a equipe tem a responsabilidade de situar o doador sobre todas as etapas na qual ele vai passar, ou seja, isso dá uma sensação de segurança também para quem está vindo doar, e é praticamente indolor, ou seja, realmente alguns mitos que ficavam no imaginário das pessoas, ou seja, a agulha é muito grande, dói muito, doar sangue é fino, vai afinar o meu sangue, ou doar sangue vicia, são coisas que realmente a gente, com o tempo, né, e eu acho que isso também ainda é uma caminhada, a gente tem rompido, né, no imaginário das pessoas e tem conseguido avançar no sentido de que as pessoas vêm incluindo, como eu disse, nas suas rotinas a doação de sangue. Algo que a doutora já comentou, né, por que doar sangue também? Atualmente não existe um substituto para o sangue, né, a gente não tem aí sangue sintético, então, literalmente, quando a gente fala de doação de sangue, a gente está falando em ajudar a salvar uma vida, né? Então, eu acho que
isso, a partir desse conceito, a gente pensa nessa questão da consciência humana e social como realmente uma atitude bastante nobre das pessoas que acabam, né, se motivando a realizar esse tipo de ação. Não há risco de contrair doenças durante a doação, então acho que é importante a gente sempre destacar, né, as equipes especializadas e treinadas que vêm desenvolvendo esse trabalho, né, e também que todo esse material, né, no momento da coleta do sangue, ele é descartável, então não vai ser reutilizado com nenhum doador, né. O nosso organismo que repõe rapidamente esse sangue doado, então cerca de 24 horas o doador ele já vai ter esse volume de sangue reposto, né, no seu organismo. Então isso também é importante destacar para que traga essa tranquilidade para quem vai vir realizar a doação. Então, diante desse cenário que eu comentei, a captação ela precisou se reinventar, né? Ela precisou se profissionalizar, pensar estratégias para que efetivamente a gente conseguisse engajar doadores e tornar a hemoterapia cada vez mais pensada e planejada. Então, hoje, esse mais ou menos é um escopo, né, de estratégias e de ações que a gente desenvolve na nossa unidade aqui em Caxias do Sul e também hoje dentro das outras unidades do Grupo HEMO, que são a gestão de estoque de sangue, que depois, de forma mais detalhada, eu vou falar a respeito de cada uma, a captação e a coleta seletiva, a reposição, as coletas itinerantes, a integração de novas tecnologias, a inclusão, né, da comunicação digital no momento de captar doadores e com foco sempre na experiência memorável, ou seja, o que a gente vai levar de diferente para esse doador para que ele efetivamente fidelize, ele volte a realizar, ele se motive a doar e realmente ele se engaje nessa causa. Então, pensando nesse primeiro tópico que eu trouxe, que é a gestão do estoque, atualmente a gente tem uma análise diária, né? Ou seja, a equipe de captação, junto com a equipe técnica, ela faz uma avaliação desse estoque por tipagem sanguínea, né? E qual é o intuito disso? É efetivamente a gente poder realizar uma coleta responsável e objetivamente controlar, ou melhor, reduzir o descarte de sangue, que por óbvio não é o nosso objetivo, né? Então, a partir dessa análise diária, a gente consegue convidar, a gente chama de convocar, né, doadores por tipagem sanguínea, ou seja, a gente efetivamente faz um convite direcionado. Então, hoje a captação, ela desenvolve, através do contato telefônico, através das redes sociais, ela tem essa aproximação com esses doadores e faz essa coleta que a gente chama seletiva, ou seja, a gente convida, né, para vir doar sangue efetivamente dentro da tipagem de sangue que naquele determinado momento a gente está mais precisando. O que isso também, né, é importante, assim, às vezes alguns doadores dizem, mas o meu sangue está excedente, né? Será que o meu sangue não é bom? E a gente sempre traz isso com muita responsabilidade para o doador e com muita transparência, porque objetivamente o que a gente precisa, né? Receber essa doação de uma forma, como eu disse, responsável. Ou seja, a gente precisa fazer a avaliação desse estoque para que a gente realmente não precise futuramente descartar esse sangue que tem um vencimento e que realmente essa doação seja destinada a quem precisa. Então, eu sempre costumo dizer que não existe sangue ruim, né? Todo sangue é bom e todo sangue é bem-vindo. Mas, dentro da captação, das estratégias de captação, como eu disse, vinculadas às estratégias também, ao acompanhamento da equipe técnica, a gente precisa manter este equilíbrio, tanto de coletas diárias, quanto de coleta seletiva, por tipagem sanguínea. Por óbvio, a gente sabe que hoje os tipos O negativo, que são doadores universais, e O positivos, que transfundem, doam para todos os fatores positivos, eles têm uma maior demanda, né? Isso não quer dizer que eles são melhores, ou enfim, ou existem outras tipagens piores,
nem vou entrar no mérito, né, diretamente disso, mas assim, para ressaltar que realmente todos os doadores, eles são bem-vindos e eles têm que ter essa tranquilidade de entender, né, que essa coleta seletiva ela vai ser importante justamente pela responsabilidade que o serviço de hemoterapia tem em não fazer o descarte desse sangue futuramente. Uma outra estratégia que a gente tem de captação é a reposição, né? Conceitualmente, assim, a reposição ela é uma doação direcionada para atender a necessidade de um paciente em específico, normalmente feita, motivada pelo serviço de hemoterapia ou motivada pela família e amigos do paciente que precisou receber sangue e que neste momento vai estar repondo. Ou seja, não é sempre importante, né, a gente poder dizer, não é uma dívida, é efetivamente a gente poder estabelecer uma corrente de solidariedade mesmo, né, de ajuda mútua e de poder, de alguma forma, ajudar né, sucessivamente diversos pacientes que precisam no decorrer dos seus tratamentos. E de que forma que a gente faz essa reposição, né? A gente tem um contato intra-hospitalar, ou seja, a gente vai de encontro ao paciente que está no momento de internação, a gente consegue fazer uma visita para saber também como é que foi o processo de transfusão, como é que ele está, e fazer essa abordagem da reposição, né? O contato ambulatorial, ou seja, pacientes que não estão internados, mas que vêm até o nosso atendimento ambulatorial aqui, que são pacientes que não são de urgência, enfim, que têm uma mobilidade maior e que estão em tratamentos contínuos e que conseguem também ter uma escuta em relação a isso. Realizamos também o contato telefônico com esses pacientes que já transfundiram pontualmente, que não tivemos a oportunidade de falar pessoalmente, e enviamos o material informativo via redes sociais, ou seja, a gente dá subsídio também para essa família conseguir mobilizar esses familiares, conhecidos e amigos para conseguirem realizar essas doações de reposição. A reposição, eu sempre digo, né, ela é uma oportunidade da gente demonstrar o afeto, né, por aquele familiar, pela aquela pessoa que, de alguma forma, naquele momento está numa situação de fragilidade e que nada mais nobre e grandioso do que a gente poder fazer esse tipo de doação a ela. Então, em geral, a gente percebe, assim, uma satisfação muito grande por parte dos familiares que conseguem fazer essas doações de reposição. Uma outra estratégia que a gente vem desenvolvendo bastante são as coletas itinerantes, né? Ou seja, campanhas de doação de sangue descentralizadas. A gente vem se reinventando, como a gente fala, né? E saindo um pouco da nossa sede, até, digamos assim, da nossa zona de conforto, que é poder ter tudo aqui à mão e tal, mas ir ao encontro das pessoas, né? Que eu acho que isso acaba favorecendo bastante, né, a doação, né, de outros municípios, de outros hospitais que também estão dentro da nossa unidade como hospitais conveniados e que por muitas vezes têm os familiares de reposição ou têm doadores naquele município, mas que nem sempre eles conseguem aquele tempo que eu falei lá no início para dedicarem a vir até o outro município doar. Então, essas coletas itinerantes têm esse objetivo, ir em outros municípios, ir ao encontro desse doador, possibilitar essa coleta seletiva que eu comentava com vocês anteriormente. Então, toda vez que a gente vai para outro município, a gente tem sim uma tendência a fazer um convite direcionado por tipagem sanguínea. Então, a gente convida aqueles doadores que naquele momento a gente tem uma maior demanda por sangue, né, por tipo sanguíneo, né? A gente percebe que existe uma adesão de novos voluntários, o que é bastante importante, assim. Eu sempre digo que a gente se motiva a partir de exemplos, né? Então, às vezes um conhecido que foi doar, um amigo que foi doar, o pai, enfim, e a partir disso também acabam indo realizar a doação, o que vai gerando essa fidelização, né, das pessoas em efetivamente quererem tornar, como eu falei lá no início, a doação de sangue um hábito, uma rotina.
E a integração de novas tecnologias, né? Eu acho que a gente não tem mais como fugir dessa realidade. É uma realidade que está cada vez mais próxima e, enfim, a gente precisa se comunicar digitalmente com os nossos doadores. Então, dentro da captação, essa é uma das estratégias que a gente vem observando que vem tendo mais avanços, ou seja, essa interação ao mundo digital, esse contato personalizado, ou seja, a gente poder, de uma forma muito pontual, poder conversar diretamente com esse doador, né, ouvindo as suas especificidades, através de uma comunicação muito objetiva, ou seja, isso que eu falo do tempo, né, uma comunicação objetiva, ágil, para o serviço de hemoterapia, basicamente sem custo, né, mas que acaba conectando pessoas e histórias. Eu sempre trago isso também, porque eu acho que a gente acaba se aproximando mais dos nossos doadores, conhecendo às vezes individualmente, até por nome, até por disponibilidade, e conectando cada vez mais eles com as histórias de pacientes, né? Ou seja, as redes sociais, elas também acabam, né, nos colocando essa possibilidade de levar também, aproximar um pouco mais também a realidade das pessoas que são ajudadas, ou seja, sai daquele, daquele imaginário do doador e efetivamente ele consegue entender de que forma que essas doações também são distribuídas, quem que eu ajudo, quem que eu atendo, e isso também acaba motivando cada vez mais, né, os doadores. E eu acho que todas essas estratégias, elas têm um objetivo concreto e final, que é tornar a experiência desse doador memorável dentro do serviço de hemoterapia, né? Ou seja, a partir desse acolhimento, né, algo que a gente sempre fala como primordial, né? A gente poder estar realmente direcionando todo o nosso atendimento naquele momento para aquele doador que chegou no banco de sangue, que quer realizar a sua doação e que às vezes tem inúmeras dúvidas e que naquele momento a gente tem que parar tudo o que está fazendo para efetivamente poder demonstrar o quanto essa doação é bem-vinda, esse doador é bem-vindo e ele poderá efetivamente fazer a diferença, né, na vida de alguém e naquele momento. Então, essa parte do acolhimento, ela é extremamente importante, né? O doador, ele precisa saber, né, que realmente ele é especial naquele momento na doação. O atendimento com hora marcada, eu acho que é um dos principais avanços, assim, que, independente da pandemia ter nos colocado vários desafios, a gente percebe que o atendimento com hora marcada, ele vem facilitando muito, né, o atendimento do doador, a agilidade nesse atendimento, a distribuição dessa agenda ao longo do dia, né, evitando aí as aglomerações também. E também colocando aquele olhar que a gente falou. Hoje as pessoas elas não têm mais o tempo, uma manhã toda para vir realizar uma doação. A gente precisa entender a velocidade que o mundo está vivendo e como que a gente também pode ir se adaptando a essa realidade, né? Os agradecimentos pós-coleta, né? Eu acho que é sempre muito motivador quando esse doador ele também consegue ser reconhecido pós-doação, né? A gente faz todo um trabalho de captação, de ligação, de mandar a mensagem, mas o pós-coleta vai levar, né, daqui a pouco lá para a casa dele a nossa mensagem de carinho, em poder dizer para ele assim, olha, foi muito bem-vindo e efetivamente, né, vai ser providencial essa tua doação. Então, esse pós, ele é muito importante e as pessoas, em geral, elas nos respondem, ficam bastante agradecidas, porque nem sempre esse carinho né, e esse reconhecimento é realizado depois que o doador já passou pelo serviço. Então, isso é muito valorizado dentro aqui do banco de sangue. A avaliação continuada, eu acho que é isso, né? A gente precisa ir se reinventando, ir conhecendo as novas realidades e escutar o nosso doador. Então, a gente tem um hábito de encaminhar uma pesquisa de satisfação toda vez que ele vem realizar a doação, para que ele possa
efetivamente fazer uma avaliação de cada etapa que ele passou, né, e poder dar o seu feedback, né? Essa escuta é realizada e é um compromisso muito grande do Banco de Sangue em poder, inclusive, dar esse retorno ao doador, né, e fazer as melhorias considerando aquilo que realmente é possível e que a gente às vezes percebe que são ajustes simples, mas que podem fazer grande diferença, né, no atendimento daquele doador, né? E a fidelização, né, ou seja, a gente pensa em toda essa experiência memorável, objetivamente, pensando nessa doação regular, né? Pensando nesse retorno do doador ao banco de sangue para justamente a gente conseguir manter aí uma frequência de doações e manter esse equilíbrio que eu falava lá no início das doações e do estoque mínimo e garantir aí essa segurança no atendimento dos pacientes. Então, por fim, né, eu trago aqui uma frase: a solidariedade como uma ajuda mútua, ela privilegia o coletivo em um processo de conexão e de participação comunitária, né? Eu acredito muito que a gente vive em comunidade, que a gente desenvolve papéis, que a gente partilha sentimentos, né, dentro desse contexto, e a doação de sangue, ela potencializa muito esse sentimento de cooperação, né, de solidariedade, de empatia. Então, assim, quem daqui a pouco não teve a oportunidade de vivenciar essa experiência, a gente convida, né, a poder realizar a doação de sangue, porque realmente traz esse sentimento de ajuda mútua que realmente nos torna pessoas mais felizes, inclusive, e com essa sensação de missão cumprida, né? Esse é o tipo de voluntariado que a gente dedica um pequeno tempo, como eu falei lá no início, mas que pode mudar a vida inteira de uma outra pessoa. Então, quem ainda não teve essa oportunidade, vá no banco de sangue mais próximo e realize a sua primeira doação. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, né? Esse é o meu contato, o meu e-mail, o meu telefone pessoal. Quem tiver também alguma dúvida, enfim, quiser depois trocar alguma ideia por esses contatos, vai ser uma satisfação. Ótimo, Franciele. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas ou no chat ou no final, porque a princípio... Espera um pouquinho. Porque a princípio agora eu acho que a Claudineia vai nos trazer o lado mais relacionado às questões da doação propriamente dita, e aí, ao fechar esses dois lados da doação, a gente pode fazer uma discussão boa e esclarecer bastante sobre essa questão tão importante que é a doação de sangue. Então, eu gostaria, então, de passar para a Claudineia de Souza Campos, que é enfermeira, especialista em hemoterapia e que dedica uma vida a fazer hemoterapia e faz muito bem feito. Então, eu acho que ela vai trazer agora para nós algumas questões relacionadas a quem pode realizar a doação de sangue. Porque, apesar de a doação de sangue ser um ato voluntário, nem todo mundo consegue ou pode doar sangue. E isso se relaciona ao cuidado que a gente tem que ter e ao respeito aos pacientes. Então, vamos tentar trazer aqui algumas questões que nos explicam, nos esclarecem melhor essas questões sobre doação de sangue. Claudineia. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Já vamos iniciar, enfim, vou dar em continuidade a apresentação da Franciele. Eu vou apresentar as questões técnicas sobre a doação de sangue. Tá. Um caminho, esse que todos deveríamos trilhar, né, que é doar sangue. Então, uma pessoa ela pode mudar a vida de outras a partir de um simples gesto, simples e seguro, carregado de solidariedade e amor ao próximo. Então, agora a gente vai conhecer um pouco o caminho do doador de sangue. Todo doador de sangue, independente do local onde ele for fazer a doação, o início da doação dele é um cadastro na recepção. Então, ao chegar em qualquer banco, ele tem que levar um documento oficial com fotos,
E na recepção ele vai apresentar, vai informar alguns dados seus pessoais, que daí vai iniciar, então, o cadastro dele para doação de sangue. Após isso, ele faz uma pré-triagem, que é onde é a verificação de sinais vitais, pressão, pulso, temperatura, peso, altura, hematócrito, que é o teste de anemia. Então, todos esses sinais e peso, altura, enfim, todos esses dados, eles têm parâmetros, né, definidos em legislação. Depois disso, o doador ele passa para a triagem clínica, né, que é uma entrevista clínica, e se deu tudo certo, que ele está liberado, atende todos os requisitos, ele vai para a coleta de sangue. Efetua, né, a coleta, demora em torno de 8 a 10 minutos, ele faz uma coleta de 470 ml. Após isso, o doador, então, a gente encaminha ele para um espaço reservado, onde vai ser oferecido lanche, para fazer reposição de líquidos, enfim, e repor as energias. Então, um dos processos de grande importância, que eu vou abordar um pouquinho agora com vocês, é a triagem clínica. Como eu falei anteriormente, ela consiste de uma entrevista, essa entrevista ela é sigilosa, ela é realizada com um profissional da área da saúde, com nível superior. Então, nessa entrevista são feitas em torno de 60 perguntas, né? Ela ocorre, como eu falei, de forma sigilosa. E o que eu posso dizer da triagem clínica para vocês? Que ela ainda é uma ação discriminatória, com alguns itens que já estão sendo amenizados, porém, alguns itens ainda, eles apresentam algumas restrições. Todo o processo, então, dessa triagem clínica, ele é realizado conforme a legislação vigente, né, que é estabelecida pelo Ministério da Saúde, atualmente a portaria de consolidação número 5. Só que para a gente garantir a efetividade dessa triagem clínica, é bem importante que o doador, ele confie no entrevistador, né? Ele dê as respostas verdadeiras, às perguntas e aos questionamentos desse triador, e que ele seja sincero. Então, para doar sangue, a sua vida sexual e o seu lazer importam. Uma das causas com maior percentual de inaptidão é a tatuagem. Então, tatuagem, maquiagem definitiva, micropigmentação e piercing. Para esses procedimentos, a regra é, se furar, só pode doar após 12 meses. Com exceção, então, do piercing, mucosas oral e vaginal, onde a pessoa pode doar somente 12 meses após a retirada, devido ao alto índice de contaminação, né, por ser mucosa. Outra questão, então, que está sendo reincidente na triagem clínica, que é o que a gente observa atualmente, é a questão do consumo de bebida alcoólica e maconha, num período inferior a 12 horas. Então, se foi na festa na sexta, não pode doar no sábado. Em primeiro lugar, nessas causas de inaptidão, a gente tem o comportamento sexual, sendo que a maior discussão, né, que atualmente foi a maior discussão, era a doação homossexual. Então, nesse contexto, eu trago para vocês um depoimento para exemplificar. Deixa eu só arrumar aqui. Então, a gente tem um depoimento de um fotógrafo que ele fala sobre a tentativa dele de doar plasma, né? Então, ele põe para a gente que ele tentou ajudar e não deixaram ele por ser gay. Então, recuperado do Covid, esse fotógrafo, enfim, ele conta para a gente a frustração dele ao ser recusado como um doador voluntário de plasma. Então, foi logo no início da pandemia do Covid, ele soube desse tratamento, né, que podia dar esperança e sobrevivência aos casos mais críticos. E em depoimento à revista Marie Claire, ele narrou o que aconteceu, então, como
como foi o atendimento ou a tentativa dele doar esse plasma convalescente. Então, no depoimento dele, ele disse que leu notícias a respeito, né? Ele agendou a sua doação, então ele podia doar se ele tivesse passado o Covid, depois que ele tivesse recuperado, não poderia ter sido entubado e nem ter internado em CTI. Como ele não se adequava em nenhuma dessas situações, ele resolveu ajudar. Ele entrou em contato com um banco de sangue e ele agendou, então, a sua doação. Já no contato telefônico, ele respondeu algumas perguntas. Podemos chamar o que a gente chama aqui de uma triagem básica. Então, ele respondeu as perguntas e daí ele compareceu, enfim, no local da doação, no dia e hora marcada. E daí ele fez o seu cadastro na recepção, aferiu seus sinais vitais e foi para fazer a triagem clínica. Na triagem clínica, então, o triador, ele questionou se ele teria um parceiro fixo, uma parceria fixa. Ele falou que sim. Daí esse triador perguntou para ele, questionou se no último ano ele teve relação com um homem. Ele falou que sim, que o parceiro dele que o parceiro dele fixo era um homem e que eles já tinham um relacionamento de 3 anos. Daí foi questionado sobre o uso de preservativo. Então, ele disse que sim, né? Sempre usou preservativo. Porém, após ele ter respondido isso, seguindo a legislação, ele foi informado que ele não poderia doar por manter relação com o homem. Então, a triadora explicou para ele essa questão do risco de HIV, explicou que a legislação, então, não permitia essa doação, e ele ficou arrasado, né? Porque, embora ele fosse homossexual, a questão que ela relatou desse risco é o sexo anal, então ele informou que vários heterossexuais também mantinham esse tipo de relação e nem por isso eles eram impedidos de fazer a doação de sangue. Então, agora para vocês eu trago um resumo sobre a trajetória do sangue LGBTQIA+. Então, tudo começou lá na década de 1980, enfim, com a epidemia da AIDS, do HIV, que na época pouco se sabia, né, das formas de prevenção, do tipo de contaminação, e daí isso fez com que a doença ela se espalhasse de forma gigantesca, né? Como naquela época o preservativo ele era utilizado somente para a questão de evitar a gravidez, né? Então os homens, né, o gênero homem não utilizava preservativo, porque afinal ele não engravidava, né? Então, com isso, acabou se espalhando de forma absurda na comunidade homossexual ou LGBTQIA+. E daí, na época, ficou conhecido como a doença gay. Então, eles se relacionavam como doença gay. Então, em 1993, o Brasil, ele resolveu restringir doação homossexual. Então, como o alto índice elevou nesta época, então o homossexual não poderia doar. Então, lá em 1993. Porque devido, então, à transmissão pela relação, então, do sexo anal, pela mucosa ser mais sensível, né? Então, não poderia fazer doação. O tempo foi passando, então, ao longo dos anos, os estudos sobre o HIV, ele avançou e os métodos de prevenção se tornaram cada vez mais acessíveis. Fez com que a Anvisa flexibilizasse a relação, a doação homossexual, lá em 2002. O que era essa flexibilização? O homossexual ele poderia doar, desde que ele tivesse 12 meses de interrupção de manter sexo. Então, eles teriam que ter esses 12 meses de interrupção de sexo anal. Depois disso, ele poderia doar. Ao contrário, essa doação não era permitida.
Daí, após muitas lutas do LGBTQIA+, em 2017, iniciou uma nova restrição, uma nova avaliação dessa restrição. Só que, porém, falaram, discutiram, parou-se de novo essa questão de libera essa restrição ou não. Só que daí, lá em 2020, com a chegada, lá em 2020, ano passado, com a chegada da pandemia Covid, o que aconteceu? Os estoques de sangue caíram bruscamente, né? Então, levantou-se essa questão da relação da liberação da doação do homossexual. Então, em 8 de maio de 2020, é autorizada essa doação. Então, foi publicada, né, a autorização para doação do LGBTQIA+. Porém, os critérios a serem avaliados de comportamento de risco, que é o que agora é avaliado numa triagem clínica, ele passa a valer para hétero e para os LGBTQIA+. Então, a sua vida sexual, ela importa, e não é invasão de privacidade, é matemática, é uma probabilidade estatística. Quanto maior o número de parceiros, maiores suas chances de adquirir uma DST. Sendo que, no momento que o doador, o candidato, vamos falar assim, o candidato à doação, ele adquiriu uma doença sexualmente transmissível, o período de inaptidão dele é 12 meses após a cura. O sexo casual sem uso de preservativo também é 12 meses. Então, esses critérios, então, são para todos os grupos, né? E hoje a gente posso garantir para vocês que é a maior causa de inaptidão que a gente tem, que a gente observa hoje. Essa questão de relacionamento sem preservativo, vários parceiros sexuais, e assim vai. Passando pela triagem clínica, né, inicia-se a doação de sangue. Na doação de sangue, o material ele é estéril e descartável, então ele tem risco zero de contaminação, ocorre a retirada de 470 ml de sangue e também a coleta de amostras, que a gente vai fazer a triagem laboratorial. Após a doação, não havendo intercorrência, o doador ele será liberado, né, para ir embora e orientado a retornar numa próxima oportunidade. Porém, o sangue a gente precisa processar e fazer exames, né, para garantir essa qualidade e depois liberar para o receptor, que é o nosso paciente. O processamento, então, coletamos aquele sangue total, as bolsas elas vão passar por um processamento, que é a separação dos hemocomponentes. Então, a gente utiliza uma centrífuga refrigerada, né, com a temperatura da centrífuga é conforme o hemocomponente a ser produzido, por processo de separação, né, após a centrifugação ocorre a separação do hemocomponente por diferença de densidade, e daí a gente faz a extração desses, que são concentrado de hemácia, plasma, plaquetas e CRI. O armazenamento e a validade é de acordo com o tipo de hemocomponente, sendo o concentrado de hemácias refrigerado de 2 a 6 graus, validade de 35 ou 42 dias, conforme a solução preservante. Essa solução preservante, ela já vem na bolsa de coleta de sangue, direto de fábrica. O plasma e o crio, eles são congelados, com validade de 1 ano. E as plaquetas são mantidas sob agitação constante. Fica em temperatura ambiente de 20 a 24 graus. E ela tem uma validade de 5 dias. Os equipamentos que são armazenados, esses hemocomponentes, eles precisam ter a sua temperatura controlada. Então, de preferência, esse registro ele precisa ser contínuo, mas caso não for possível, ele pode ser de forma manual. Paralelo, então, ao tratamento da bolsa, os exames eles seguem para a triagem laboratorial.
Nessa triagem laboratorial são realizados os testes sorológicos, que é o anti-HIV, sífilis, HTLV, doença de Chagas e hepatites. O NAT, que é um exame por biologia molecular para HIV, HCV e HBV. E os imunohematológicos, que é tipagem sanguínea e pesquisa de anticorpo irregular. Falando sobre a triagem laboratorial, eles são testes sensíveis, com ponto de corte diferente dos testes, dos exames laboratoriais. Então, eles não servem como diagnóstico, mas eles diminuem ao máximo o risco de transmissão de doença. Nos resultados negativos, as bolsas liberadas recebem um rótulo e são armazenadas. E ficam lá no estoque, vão para o estoque e vão sendo utilizadas conforme a necessidade. Exames com resultados positivos, então, os hemocomponentes são descartados e esse doador ele é convocado para fazer uma nova coleta de amostra, uma repetição de exames. Um banco de sangue, ele necessita realizar, como a Fran falou anteriormente, a gestão de estoque. Essa gestão de estoque, ela vai direcionar o setor de captação para fazer as captações e as campanhas, né, de coleta. Porém, essa gestão, ela encontra alguns desafios, devido à validade restrita dos hemocomponentes. Então, manter estoque abaixo do mínimo ou excedente é um problema. Manter o equilíbrio desse estoque, ele é necessário. Por isso, o inventário desse estoque, o controle desse estoque, ele tem que ser diário. Porque a gente não pode interromper o tratamento de um paciente por falta de sangue, mas, em contrapartida, eu não posso ter um estoque excedente, porque eu tenho que minimizar o descarte desse estoque, né, que possa ficar excedente. Convido a todos a doar sangue. Então, literalmente são 10 minutinhos, não dói, maior lanchinho top, todo mundo te trata bem, tu vai doar sangue, tu ganha um atestadinho, ninguém ri de você não fazer sexo há 12 meses, na verdade, isso é bom, né? Depois da doação, a gente já pode beber 12 horas após, é uma desculpa ótima nos dias de hoje para a gente não fazer exercícios, e a gente ajuda os outros de graça e deitado. Então, convido a todos para a gente praticar esse karma bom aí. Então, todos nós podemos ser heróis, né? Comparecendo a um banco de sangue e fazendo a sua doação. Mas sempre lembrando daqueles critérios básicos de doação de sangue. Então, era isso. Obrigada a todos. E agora eu acho que a gente fica à disposição para as perguntas. Excelente, Claudineia. Eu acho que dessa forma, com essas duas apresentações, a gente conseguiu ter uma noção, pelo menos básica, de o quanto trabalho existe atrás de uma bolsa de sangue. É sempre importante salientar que quando uma pessoa precisa de sangue, ela tem que ter esse produto já dentro de uma geladeira do hospital. Então, não tem como a gente ir buscar um doador, porque é um trabalho bem árduo para que a gente tenha em qualidade e em quantidade necessária. Eu vou iniciar com algumas perguntas para as gurias e fica aqui quem quiser intervir ou através do chat fazer alguma pergunta, que eu acho que vai ser bem interessante. Claro que doação de sangue ela é toda baseada em uma legislação grande. A Claudineia abordou um pouco essa questão da modificação da doação por homossexuais, e isso é uma conversa que por muito tempo permeou os bancos de sangue. Isso a gente tem que entender que o importante é ter saúde e atitudes de saúde. Eu gostaria de perguntar para a Franciele sobre a questão da doação de sangue em pessoas jovens, né? Qual a idade que se pode doar sangue e como é que funciona em relação
em relação a doadores com menos de 18 anos, se isso é possível. Gostaria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Ótimo, acho que é realmente bem lembrado, aquilo que eu falava, né, das influências do bem, né? A gente tem uma frequência, inclusive, de receber famílias, né, de doadores, o pai que está estimulando o filho, a mãe que está estimulando também né, familiares menores de idade. E sim, a partir dos 16 anos, com autorização do responsável familiar, essa doação já é possível de ser realizada, inclusive sem o acompanhamento do responsável familiar. Então, basta trazer essa autorização por escrito, né, assinada, junto da cópia do documento do responsável familiar, e né, ele vai seguir aí passando por todas as etapas ali que a gente, né, conversou um pouquinho, e vai poder realizar sim a sua doação. Inclusive, a gente vem nos últimos anos avançando dentro desse grupo de doadores dessa faixa etária, e é algo que realmente assim a gente percebe que, se estimulado já nessa fase inicial, é algo que essa juventude consegue carregar aí ao longo da vida. Eu vou perguntar algumas coisas aqui do chat, né? Qual o peso mínimo que o doador deve ter, Claudineia? 50 quilos. Tá. Aqui, gostaria de saber sobre a doação de quem tem doença de Crohn ou outra doença intestinal, imagino, se é possível. A princípio, a doença de Crohn é uma doença inflamatória e uma doença imunológica. E esse conceito de que, na dúvida, não doa, é justamente porque tudo que se faz dentro do banco de sangue são exames e testes de triagem. Então, qualquer doença acaba impedindo a pessoa de doar, pelo risco de trazer, no caso das doenças inflamatórias, anticorpos circulantes. Isso é risco de, né? Não significa que uma pessoa com uma doença inflamatória poderá transmitir algo, mas a princípio a gente precisa também preservar essa pessoa para poder que ela tenha a sua saúde preservada e não tenha nenhum prejuízo na sua doação. Tem mais uma pergunta aqui. Tem da vacinação. Tu consegue ler, que eu não consegui ler aqui? Pode responder. Isso. Em relação aos casos de vacinação do Covid, quanto tempo precisa esperar? Então, para a vacina da Coronavac, então são 2 dias, e para as demais são 7 dias para fazer a doação. E sobre os antipertensivos? Os antipertensivos pode fazer doação. Vou só orientar que entre em contato com o banco de sangue, porque tem alguns deles que têm um período, né, algumas horas ou dias, para depois fazer a doação. Mas a maior parte deles pode doar sem problemas. Eu gostaria de fazer, enquanto surgem outras perguntas, gostaria de fazer um comentário sobre a questão da comercialização do sangue. É importante que se entenda que no Brasil é proibido a comercialização do sangue. Como isso funciona? Como vocês podem perceber, existe um número grande de processos que são necessários para que ocorra a doação e a preservação e qualificação do sangue. Esses processos, dependendo da entidade pública ou privada, elas são ressarcidas ou pelo SUS ou pelos próprios convênios, mas o sangue doado ele não é cobrado, né? Quando a Franciele falou sobre comercialização, nos Estados Unidos e em alguns países existe o pagamento na retirada do plasma, porque o plasma ele pode gerar, ele pode ser utilizado para a indústria para a fabricação de medicamentos. Então, desta forma, em alguns locais, em alguns países. No Brasil, foi um avanço a não mais comercialização do sangue, porque, infelizmente, eram pessoas que tinham a saúde um pouco debilitada e, às vezes, utilizavam desse dinheiro para poder obter uma renda, né? Então, nós entendemos que no Brasil foi um grande ganho não ter mais a comercialização do sangue.
Eu gostaria de perguntar sobre a questão da doação, que não seja a doação através de máquina, que são as doações de aférese. Se a Claudineia poderia falar um pouquinho para nós o que significa a doação seletiva que não foi abordada aí. A doação seletiva, então, ela é uma doação de um hemocomponente específico. Então, a gente chama de doação por aférese. O doador, ele depende, o hemocomponente, o doador, ele precisa ter um perfil, né, que a gente fala, às vezes envolve peso, contagem de plaquetas, no caso de doação de plaquetas, um hematócrito, se for o caso de doação de hemácias, né? Então, a gente trabalha com esse tipo de coleta por aférese. O doador, ele é conectado a um equipamento. Nesse equipamento, a gente monta o que a gente chama de kit, ele é todo descartável, o sangue não entra em contato com a máquina. E, na realidade, a gente faz a coleta de um hemocomponente específico. Então, se eu tenho um doador, eu preciso de plaquetas, eu posso coletar uma plaqueta por aférese. Porém, aquele meu doador, ele tem que ter alguns critérios, contagem, peso, e daí ele vai para a máquina. Nesse equipamento, a máquina ela coleta o sangue total desse doador e, através da programação dela, ela faz a separação do hemocomponente. No caso de plaquetas, a gente fica com as plaquetas e depois retorna a ele o restante do sangue que a gente não precisa. E para a hemácia, a mesma situação. É coletado o sangue total, a máquina faz a centrifugação, a gente fica com o concentrado de hemácia, plasma e demais hemocomponentes ele recebe de volta. Então, o tempo de espera, tempo de inaptidão para uma nova doação de aférese é a cada 3 dias, né? Se for por plaquetas, e se for a doação de concentrado de hemácias, daí dobra. Então, se o homem ele pode doar a cada 2 meses, quando ele doa o concentrado de hemácias, ele vai doar só 4 meses depois. E a mulher, 3 meses, doa só 6 meses depois. Ótimo. Franciele, hoje, qual é a expectativa em relação ao tempo que se demora para fazer uma doação de sangue? Claro que isso não é um cronometrado, mas tu poderia falar um pouquinho sobre isso, assim, quando as pessoas, principalmente incentivando quem eventualmente nunca teve essa experiência de doar sangue, às vezes uma pessoa pode ser uma pessoa muito ocupada. O que tu poderia nos falar sobre o tempo que a gente esperaria de um bom atendimento para doação de sangue? Certo. Eu acho que um dos avanços com o agendamento foi essa triagem básica que é realizada por telefone. Então, a gente já consegue conhecer um pouquinho as especificidades desse doador e consegue já orientá-lo sobre algumas inaptidões mais comuns, que é isso que a Claudineia trouxe, uma tatuagem, um medicamento mais recorrente que a gente sabe que gera um impedimento. Então, muitas vezes por telefone a gente já consegue otimizar esse atendimento, ou seja, otimizar essa vinda do doador até o banco de sangue. Ele participando dessa triagem básica, vindo com hora marcada na unidade de hemoterapia, no nosso caso aqui no Banco de Sangue de Caxias, a gente tem uma média de tempo de circulação nessas 5 etapas, que é em torno de 33 minutos a 40 minutos. É óbvio que, bem considerando o que a doutora falou, né? Cada doador ele tem as suas especificidades. A gente está falando de um doador que, no momento da coleta, vai poder levar ali cerca de 8 a 10 minutos para coleta do sangue, e um doador também que não tenha o mal-estar, né? Então, por isso que esse é um tempo que pode sofrer essa variação. Acho que é bem importante também a gente comentar, né, que além do cadastro, da triagem ali hematológica, da aferição dos sinais, da triagem clínica, tem a coleta, e por fim a gente tem o momento do lanche, né, que é o lanchinho top ali que a Claudineia comentou.
e esse é um momento de bastante importância para nós, porque é onde também a gente consegue fazer essa observação, né, esse acompanhamento no pós-doação. Então, a partir daí, a gente também consegue aí ir equilibrando esse tempo de atendimento, mas te diria que é de cerca de 30 a 40 minutos. Ou seja, em menos de 1 hora a gente consegue fazer um excelente ato de voluntariado. Claudineia, o José Renato, ele pergunta alguma coisa sobre autodoação, né? Sobre como utilizar o seu próprio sangue. Tu poderia falar um pouquinho sobre isso? Tá. A autodoação, então, a gente faz, né? Então, tudo inicia por uma solicitação médica. Essa autodoação, o doador, né? Que quando ele chega aqui, ele é um doador, ele faz essa doação de sangue. Antes ele passa pela triagem, ele passa pelos exames. Nós aqui no Banco de Sangue de Caxias do Sul, a gente opta em fazer uma sorologia prévia desse doador, né? Doador paciente, que é o que a gente chama. Estando tudo ok nessa sorologia, é agendada a coleta de sangue dele, de acordo com a necessidade, então, e a solicitação médica, e depende também do resultado de exames dele, ou ele vem uma vez, ou ele vem 2 vezes. Ele faz essa retirada de sangue total. Essa bolsa, ela não passa por um processo de centrifugação, aquela parte de centrifugação não passa. Ela é identificada, né, para ele mesmo receber. Então, só ele recebe a bolsa dele. Porém, nós aqui, a gente prefere trabalhar com uma sorologia prévia, porque daí, como esse sangue ele tem que ficar no estoque até o dia do procedimento cirúrgico, a gente diminui o risco de manter no nosso estoque uma bolsa com uma sorologia positiva. Mas sim, isso é possível e sempre é realizado por solicitação médica. Então, o cirurgião entra em contato com a gente e faz essa solicitação e encaminha esse paciente doador paciente. Nós temos ainda também algumas autodoações que podem ser feitos no transoperatório, né? Existem equipamentos que podem ser, chamam-se recuperadora automática de células, que, principalmente em situações, pode ser cirurgia cardíaca, cirurgias ortopédicas, em que se aspira o sangue do leito cirúrgico e passa por um processo de lavagem, né, com soro fisiológico, e se recoloca o sangue. Para que se utilize isso, tem que ser, normalmente, cirurgias grandes, ortopédicas, e não pode ter nem infecção e nem nenhuma situação de células neoplásicas para ser utilizado. A autodoação ainda é uma metodologia que se utiliza bastante, principalmente em situações em que a gente tenha um paciente que tem uma boa condição de saúde e que vá ter um procedimento cirúrgico com uma perda prevista. Então, porque a legislação não nos permite utilizar esse sangue para outra pessoa, apenas para a pessoa que solicitou. A outra pergunta do chat é uma pergunta interessante, porque eu acho que tem que ficar claro que a triagem clínica, por isso que a gente enfatizou, ela é um adjunto aos exames que nós fazemos sorológicos, porque os exames sorológicos, eles são bastante sensíveis, mas se porventura eu me contaminei de hepatite C, por exemplo, hoje, e doar sangue amanhã, o exame não vai estar positivo, e é isso que as pessoas têm que entender, porque muitas vezes fica aquela ideia de que o exame vai resolver tudo, mas por isso demos essa ênfase sobre a triagem clínica. A Ângela Lunks pergunta o que acontece quando um doador tem uma sorologia, no caso positivo para HIV, e ele doou alguns meses atrás, ou seja, naquela doação anterior estava negativo e agora ele positivou, né? Houve o que a gente chama de viragem sorológica. E aí ela pergunta se é feito retrovigilância, ela gostaria que explicasse. Claudineia, tu pode explicar e qualquer coisa a gente conversa sobre isso também. Sim, é feita uma retrovigilância. Então, a princípio, quando esse doador positivou para HIV, ele já é acionado, né, convocado para comparecer ao banco de sangue.
ele já faz uma consulta médica e já é encaminhado no mesmo momento, então, para uma investigação, para o infectologista. Daí, a bolsa, então, ela é descartada e sim a gente faz essa retrovigilância. A gente busca o paciente que busca essa doação dele anterior, verifica se os hemocomponentes que ele doou, né, quando deu o resultado negativo, eles foram utilizados e a gente busca esses pacientes. Então, busca todos eles, explica o que aconteceu, repete exames, a gente busca também a amostra dele, né, que a gente tem uma plasmateca, então, que mantém aqui congelado essa amostra dele da primeira doação, digamos assim. Então, é repetido todos os testes. A gente faz a notificação para a vigilância sanitária e qualquer coisa começa, enfim, encaminha esses... o paciente se contaminou lá da primeira doação, a gente encaminha, então, todos para tratamento, enfim. É importante, no estado do Rio Grande do Sul, existe uma lista, e isso é importante que se diga, existe todo o sangue, ele coletado, ele é notificado. Então, existe uma relação. Todas as pessoas que doam sangue, elas são comunicadas, ou seja, a gente chama isso de notificado à vigilância sanitária. Por outro lado, toda pessoa que recebe sangue, ele também é notificado para a vigilância sanitária. E isso tudo se faz através de uma numeração, onde a gente consegue fazer essa rastreabilidade, ou seja, nós conseguimos, através da vigilância sanitária, saber de quem é que recebeu o sangue, aonde esse sangue foi processado e quais foram os resultados desse exame. Então, todo esse processo ele é altamente controlado. Por isso que existe no estado do Rio Grande do Sul uma lista de doadores impedidos da vigilância sanitária. Se uma pessoa doou sangue e ela teve um exame não negativo, ela é notificada à vigilância sanitária e ela compõe essa lista. Essa lista ela é uma lista, obviamente, que ela tem critérios de sigilo, mas que apenas a pessoa e o local onde ela doou sabe o motivo, mas ela compõe essa lista. O importante disso é entender todo o cuidado que se tem, tanto das unidades que trabalham com sangue, quanto do poder público em controlar, porque a doação de sangue ela é uma seleção para que a gente garanta esse produto tenha a melhor qualidade possível para o paciente que precisa. Isso é muito importante, porque quando você entrega uma doação, e no caso entregar a sua doação de sangue, você tem as unidades que trabalham com isso, elas têm que ter têm a responsabilidade e um cuidado sobre tudo que está fazendo. Todas as unidades que trabalham com sangue, né, os bancos de sangue, assim chamados, eles recebem uma inspeção rigorosa da vigilância sanitária. Isso acontece uma vez por ano para que tenha o alvará sanitário, onde é feito toda a revisão desses processos, se eles estão dentro da lei. Isso é importante como uma garantia de qualidade para todo cidadão, sabendo que o poder público vigia isso de forma bastante rigorosa e, portanto, sendo mais uma chancela de que a doação de sangue é feita em unidades adequadas. Eu gosto de dar esse depoimento, porque quem trabalha com o doador de sangue tem que saber que ele está entregando um produto a unidades que têm muito respeito e muito controle rigoroso, como realmente deve ser, para que esse produto biológico se transforme num produto que possa ajudar a recuperação da saúde das pessoas. Gostaria eu acho que já encaminhando, né, não estou encontrando nenhuma pergunta nova aqui no chat, eu gostaria de dar a oportunidade da Franciele, depois da Claudineia, para que dessem as suas mensagens finais aí antes de a gente encerrar. Franciele.
Então, novamente agradecer, né, o convite e poder fazer esse, né, convite agora nosso, em especial, aos participantes de hoje. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, apresentar um pouco essas etapas da doação de sangue. Como eu disse, tirar um pouco do imaginário certas dificuldades, enfim, certas limitações que às vezes as pessoas acreditam que tenham e que não possam realizar a doação. Então, o processo é muito simples. Grande parte da população pode sim, a gente tem sim toda essa responsabilidade, essa cautela, né? E todas essas etapas são realmente para garantir o atendimento seguro dos nossos pacientes, mas também a gente percebe que grande parte da população tem a aptidão para doação, pode doar. Então, como eu disse, fica esse convite agora da nossa parte, né, para que vocês procurem o serviço de hemoterapia mais próximo de vocês e possam daqui a pouco estar realizando, quem ainda não doou, ter essa primeira experiência. Muito obrigada aí e boa noite para todos nós. Boa noite, então também quero agradecer, né, a participação de todos. Eu espero ter auxiliado em alguma dúvida, né, porque eu sempre digo que a hemoterapia, por mais que a doutora ele tenha falado que eu tenho vários anos já de estrada, mas assim, sempre há o que aprender, né, então a gente sempre está aprendendo coisas novas. Então, o que eu falei, passei aqui para você, simplesmente foi uma pincelada, né, do básico sobre doação de sangue. Então, depois a gente também tem todo esse trabalho junto ao paciente. Então, a doação ela é importante, ela tem que ser realizada de forma segura e com qualidade, porque lá na ponta existe um paciente que também a gente cuida e respeita da mesma forma que a gente faz com o doador. Então, eu queria agradecer a todos e desejar uma boa noite. Eu agradeço muito a Franciele e a Claudinei que puderam nos dar compartilhar essa experiência, e eu acredito que agora todos que participaram conseguem entender melhor o quanto trabalho existe atrás daquele chamamento, né? Uma doação pode salvar 4 vidas, e realmente pode, e a gente precisa cada vez mais de doação, e sem dúvida nenhuma que hoje, mais do que nunca, é muito moderno uma vida de compartilhamento e de ajuda ao próximo. Então fica esse chamamento para doação, nós ficamos à disposição, agradecemos essa iniciativa da Higgs, divulgando essa causa tão importante, e sempre à disposição, e talvez estimulando aí quem possa realizar esse ato, porque realmente é um ato que deixa a gente muito feliz. Com isso, agradeço a todos os participantes e desejo uma boa noite a todos.